Os irmãos de Jesus, eles se escandalizaram. A familiaridade com Jesus, o fato de que eles conviviam com ele todos os dias, se tornou um problema. Porque a referência familiar, a referência do contato diário, ao invés de ser um reforço na sua fé, começou a ser algo que eles simplesmente se acostumaram com a presença de Jesus ali. E isso dificultava a visão do Deus vivo na pessoa de Jesus. Tanto é que em um certo momento eles começaram a fazer chacotas e falar para ele algo do tipo: por que você não vai para Jerusalém fazer milagres lá na época da festa, todo mundo vai te ver? Eles estavam fazendo uma piada, na verdade. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós corremos o mesmo risco de termos a familiaridade com o verbo vivo, a palavra encarnada em Jesus, a palavra de Deus revelada em Jesus. A familiaridade com ela pode começar a se tornar um obstáculo para que a gente desfrute da sua profundeza, das suas revelações, da sua vivacidade, do seu frescor, para trazer entendimento, respostas, princípios, valores, renovação nas nossas vidas. Eu estou falando isso porque nós vamos ler agora um trecho muito conhecido da palavra de Deus, que é Josué, começo do capítulo 1. E se você já tem algum tempo que frequenta essa igreja ou alguma outra igreja evangélica, provavelmente você já leu ou já escutou esse trecho dezenas de vezes. Então eu quero te convidar para não deixar que a familiaridade com esse texto seja um empecilho agora, que você tenha aquela atitude de: já li isso daqui várias vezes, já sei como é que termina essa história aqui, então eu vou permitir minha mente devagar, vou pensar agora em outra coisa, né? Então, se você puder abrir em Josué capítulo 1, eu vou ler a versão revista e atualizada. Diz assim, a partir do versículo 1, diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esses versículos foram os versículos do nosso envio. Quando nós saímos do Brasil, mudamos para o Reino Unido em 1993, essa palavra foi a meditação do nosso coração por muito tempo. Quando nós chegamos no Reino Unido e depois quando nós mudamos para a Escócia, fomos servir uma igreja lá, essa era a palavra que era trazida ao nosso coração constantemente. E essa continua sendo a palavra que tem direcionado nossas vidas em tantas situações, no nosso dia a dia. E eu quero compartilhar com vocês alguns princípios, alguns antigos e alguns bem novos. A palavra de Deus, Jesus disse que o reino de Deus é como um homem versado nas Escrituras, que ele tira do seu tesouro coisas antigas e coisas novas. Então nós temos revelações antigas, que são extremamente importantes,
mas Deus nos promete novidade de revelação também. Ele nos promete que a cada vez que nós conhecemos mais as Escrituras de maneira prática no nosso dia a dia, nós vamos conhecendo mais em profundidade aquilo que quer revelar para a gente também. Isso significa que o mesmo versículo, já falei isso dezenas de vezes aqui, os mesmos versículos lidos novamente, eles nos dão a oportunidade de conhecer em profundidade cada vez maior aquilo que Deus reservou para as nossas vidas. Então, primeiro, esses versículos falam de uma transição muito importante. E é dramática, é tão enfática essa transição, que é falado 2 vezes nos 2 primeiros versículos. Primeiro fala que Moisés morreu, no primeiro versículo, e depois fala que Deus falando, Moisés, o meu servo, está morto para Josué. Ou seja, se Deus está repetindo, é porque Ele quer enfatizar esse ponto para a gente. É um momento de transição. E como todos sabem, Moisés, ele conduziu o povo, ele libertou o povo dos quase 400 anos de escravidão no Egito, para levar eles para a terra que Deus havia prometido para eles. E nesse momento, Deus está falando assim, olha, Josué, vocês passaram 40 anos no deserto, e agora, finalmente, vocês vão entrar na terra prometida. Todos nós sabemos também que eles passaram 40 anos no deserto, porque eles eram uma geração que viveram 400 anos de escassez. E agora eles vão conhecer uma era de abundância. Mas a mentalidade de escassez, de escravos, aquela mentalidade de sobrevivência, onde todo o meu tempo, o meu foco, os meus esforços são ocupados com o que eu vou comer, a reprodução, com quem que eu vou fazer sexo e como que eu vou me proteger dos perigos. Essas 3 coisas dominavam a mente do povo escravo. Eu chamo isso da nossa mente de 200 mil anos. O fóssil mais antigo da espécie humana tem mais ou menos 200 mil anos. E durante quase esse tempo inteiro, quase todos os séculos desses 200 mil anos, nós vivemos num ambiente de extrema escassez. Nós vivíamos no meio do mato, vivendo em tribos, morrendo de medo de virar almoço da onça, e passando o dia inteiro se preocupando com como que a gente ia comer, qual que ia ser a nossa próxima refeição. E com isso, vivendo em tribos para poder melhorar as chances de sobrevivência. Isso daí nos condicionou, isso daí colocou em nós uma configuração mental de escassez. E eu acredito que essa configuração mental é que a Bíblia chama da mente do pecado, a nossa natureza pecaminosa. Nós somos obcecados com a nossa sobrevivência. E nós não percebemos que toda a nossa configuração mental aponta para isso. E todos os nossos problemas, na verdade, estão relacionados com essa configuração que nós temos. Mas em Cristo Jesus, essa configuração é revertida. E Deus começa a revelar isso para Moisés aqui, para Josué aqui. É como se Deus estivesse dizendo, Josué, a era da escassez acaba aqui. A era da escravidão, a era de vaguear pelo deserto e receber só uma refeição daquele dia, só a refeição daquele dia, essa época acabou. Moisés, que representa toda essa era, meu servo, está morto. Agora é sua vez. E agora você vai cruzar o Rio Jordão e você vai conduzir esse povo para o tempo da abundância. Nós vamos deixar a escassez para trás e nós vamos agora ter o cumprimento daquilo que eu disse, que vocês conheceriam uma terra que mana leite e mel. Tem uma coisa muito interessante acontecendo na humanidade nesse momento. Nós nunca tivemos uma época de tanta abundância como raça humana. Nunca nós tivemos tão pouca fome na terra. Isso é estatístico. Isso daí não é suposição, isso daí são dados estatísticos, estudos científicos feitos. Nunca houve tanta abundância na face da terra, como nos dias de hoje. Através de agricultura, técnica de multiplicação, industrialização, tecnologia e tudo mais, Deus nos deu tremendo privilégio de nós conhecermos, estamos vivendo nesse tempo de tremenda abundância. Talvez você não enxergue desse jeito, talvez você se lembre de pessoas que ainda morrem de fome, ou talvez você se lembre de pessoas que estão sem emprego, pessoas que mal conseguem sobreviver, mas estatisticamente nós estamos definitivamente vivendo uma época de grande abundância.
E isso é uma época nova para a humanidade. E nós precisamos, como igreja, aprender a viver nessa nova época. Mas não é só isso. Você nasceu com uma mentalidade de escassez. É uma configuração. Você já veio pré-configurado de fábrica para escassez, para sobreviver em meio à escassez. Mas esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Eu olho para esses versículos em Josué e eu entendo que o projeto de Deus para a minha vida é que eu seja livre dessa mentalidade de escassez e eu possa abraçar a mentalidade de abundância que foi reservada para mim em Cristo Jesus. Eu entendo que esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. E isso é uma revelação nova para mim. Lendo Josué, eu sempre entendi isso daqui do ponto de vista apenas histórico. Deus estava começando uma nação, a nação que traria o Messias, e então toda essa história acontece para que isso aconteça. Isso é verdade, isso não muda. Só que a palavra de Deus, ela tem camadas, 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 camadas. A primeira vez que você lê, você percebe a primeira camada de revelação. Daí você lê, medita, vive aquilo lá, experimenta aquilo lá no seu dia a dia, você conhece uma segunda camada de revelação. Daí você vive, continua meditando sobre aquilo lá, você vai conhecendo camadas cada vez mais profundas. Para mim, esse entendimento é uma camada mais profunda na minha vida. E eu quero compartilhar com você que Deus deixou um caminho claro aqui, para que essa mentalidade de escassez possa ser enxotada da nossa vida, para que nós possamos nos livrar dessa mentalidade que nos leva a tantos equívocos, a uma vida mesquinha, uma vida curtinha, uma vida pequena, para que a gente possa entrar naquilo que Deus preparou para mim e para você, a plenitude daquilo que Deus preparou para mim e para você em Cristo Jesus. Para mim o segredo está em versículo 7, diz assim: para que você prospere e seja bem-sucedido. Então tudo isso que Deus está falando, Ele fala assim, olha, tudo isso, Josué, que eu estou te falando, é para que vocês, como povo, vocês prosperem e sejam bem-sucedidos. Prosperar é você andar cada dia, é você avançar, é você estar cada dia melhor e não pior. Então, o primeiro fato que nós precisamos entender aqui, isso é algo absoluto, imutável na palavra de Deus. O desejo de Deus para a sua vida é que você prospere e suceda. Eu não estou dizendo que você tem que ser rico. Eu estou dizendo que todas as áreas da sua vida devem prosperar em tudo. O seu casamento precisa prosperar dia após dia. Os seus filhos, o seu relacionamento com os seus filhos precisa prosperar dia após dia. O seu trabalho, a sua profissão, a sua carreira profissional, a sua empresa precisam prosperar, progredir, avançar, crescer, expandir dia após dia. As suas finanças, a sua vida financeira, os seus projetos de vida, tudo isso precisa prosperar. O amanhã precisa estar melhor do que hoje. Lá em Efésios 2 diz que nós andamos de glória em glória, com uma glória que vai sempre crescendo. Então isso significa que o desejo de Deus para a sua vida é que você cresça, progrida, que você prospere em tudo, absolutamente tudo. E Deus está falando, olha, eu estou te falando essas coisas, Josué, para você comunicar isso para o povo e para que vocês prosperem e sucedam em todas as coisas. O que é que Deus está falando de tão importante? E aqui agora é que nós vamos começar a encontrar alguns tesouros escondidos em camadas mais profundas na palavra de Deus. Está pronto aí? Você já está livre da familiaridade com esse texto? Já está curioso para saber o que é isso? Eu estou. Então, nos livrando da familiaridade do texto, e agora curiosos com a novidade que Deus traz, junto com a revelação de milênios em Cristo Jesus, com o frescor agora da revelação do Espírito Santo, nós podemos agora mergulhar nas profundezas desse texto para descobrir como que Deus quer que a gente prospere em tudo, em todas as áreas na nossa vida. Primeiro, ele diz lá no versículo 2, ele diz assim, Josué, então agora, o meu servo Moisés é morto. Então agora, Josué, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra, ou para a terra, que eu dou aos filhos de Israel. Então presta atenção. A primeira palavra de Deus para Josué, e a primeira palavra de Deus para mim, para que eu prospere e suceda em todas as coisas, é:
se disponha. Se disponha. Sai do lugar de onde você está e se disponha para aquilo que eu vou te mostrar. E a primeira coisa, você vai cruzar esse rio. Você vai se dispor para cruzar o Rio Jordão. Do lado de cá do Rio Jordão, a terra da escassez, é a terra da sua escravidão. Do lado de lá do Jordão, é a terra prometida, a terra da sua abundância, a terra que mana leite e mel. Então, Josué, a primeira coisa, você vai se dispor, você vai se colocar pronto, desejoso, disponível para cruzar esse limite geográfico que separa a escassez da abundância. Então eu quero te perguntar, já vou fazer um apelo aqui de cara. Existe disposição no seu coração a cruzar esse Rio Jordão na sua vida? Existe uma prontidão em você para sair da mentalidade de escassez, de pouco, de limites, de restrição, de pequenez, de mediocridade? Existe em você essa disposição para sair desse lugar, cruzar esse limite e entrar na terra de abundância que Deus preparou para você? Existe? Existe? Porque se não existe, então acabou aqui. O primeiro pré-requisito é a sua disposição. Deus fala assim, primeiro, Josué, dispõe-te, esteja pronto, disposto. Então, se existe esse limite, apenas 4 ou 5 falaram que tem, né? Então, eu vou assumir que o restante não falou nada, mas quer cruzar esse limite. Quer ou não quer? Amém? Você quer cruzar esse limite, sair da mentalidade de escassez e entrar numa mentalidade diferente que Deus preparou para você? Quer? Amém. Então nós vamos fazer isso agora. Ele fala primeiro, dispõe-te. Daí ele fala o seguinte, no verso 3, para essa terra que eu estou te dando. Ele não fala simplesmente que eu te dei. Ele fala, olha, é uma terra que eu estou te dando. E a gente sabe por que ele fala assim, não é verdade? Se a gente lembra da história do restante do livro, eles foram conquistando aquela terra passo a passo, não foi? Então, quando nós entramos nessa terra que Deus prometeu para a gente, nós temos agora um passo a passo, nós temos uma caminhada, nós vamos cada vez mais adentrar, cada vez mais nós vamos conquistar mais. Existe aí uma caminhada, uma jornada. Então, toda vez que Deus vai nos mover, Ele nos dá 3 P's, eu acredito. Então, para ficar facinho de guardar. Primeiro, quando Deus te move, Ele te dá, antes de tudo, um P de propósito. Propósito. Ele explica por quê. Ele chegou para Abraão e falou assim, Abraão, eu vou te mover, eu vou tirar você de onde você está. Você está pronto? Está disposto? Então, eu vou te contar o que nós vamos fazer. Vou te contar o propósito de eu estar tirando você de onde você está. É porque através de você, Abraão, eu quero abençoar todas as famílias da terra. Através da sua descendência, do povo que eu vou gerar em você, eu quero abençoar, eu quero beneficiar todas as famílias da terra. Deus sempre começa nos contando do seu propósito. Ele não te leva para algum lugar, Ele não te faz sair de onde você está, Ele não te convida a cruzar esse rio sem te contar antes o propósito. E o propósito todo mundo sabia. Deus vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. Deus vai cumprir em nós a promessa que Ele fez para Abraão. Deus vai nos fazer esse povo que através dele todas as famílias da terra são beneficiadas. Então, quando você estiver em luta aí, eu não sei porque que eu existo, o que eu vou fazer da minha vida, o que é o projeto de Deus para a minha vida, qual que é o propósito de eu estar vivo. Quando você começar a entrar em luta, como quando você estiver aí em agonia de espírito, lembra de uma coisa, essa parada está resolvida já. Olha para Gênesis 12, lê a história de Abraão, e o propósito da sua vida está escrito lá, Gênesis 12, 1, 2, 3. Através da sua vida, Deus quer beneficiar, abençoar todas as famílias da terra, ponto final. Está resolvido ou não está essa parada? Facinho, não é? Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Através de você, beneficiar muita gente. Pronto, não tem mais dificuldade, está tudo resolvido. Esse é o propósito.
Então, com esse propósito, esse povo agora se dispõe e eles vão cruzar o rio para sair da terra de escassez para entrar na terra de abundância. Mas Deus nos dá um outro P, não é só o propósito. Ele nos dá o P de promessa. Segundo aquilo que eu prometi ao meu servo Moisés, eu vou cumprir essa promessa na vida de vocês. E na verdade, não era só para Moisés que Deus estava cumprindo a promessa. Deus estava cumprindo a promessa que ele fez para Abraão. Deus estava cumprindo a promessa que ele fez para Adão. Quando ele disse, olha, a tua descendência vai pisar a cabeça da serpente. Lá desde o começo, Deus já revelou o propósito. Em Abraão, Deus reforçou o propósito. E Deus fez uma promessa. Agora, em Moisés, Deus fez a mesma promessa, com uma roupagem diferente. E agora em Josué, Deus reforça essa promessa. E ele fala assim, olha, eu vou te dar, a minha promessa é o seguinte, eu vou te dar todo lugar que pisar o seu pé. E aí tem um princípio maravilhoso, muito profundo. Às vezes, Deus traz uma oportunidade para a gente, uma porta aberta. E daí, a gente ao invés de entrar nessa porta e começar a andar nela, a gente começa a pensar, não, mas eu não sou a pessoa certa para isso, sabe assim, eu não tenho estudo suficiente para isso, eu não tenho as habilidades para isso, eu não sou a pessoa para isso. Sabe o que está prevalecendo nesse momento? A mentalidade de escassez. É a mentalidade do Egito. É a cabeça de escravo que te fala ou te deixa esquecer que é uma promessa sobre a sua vida. E a promessa é, você tem que pisar nesses lugares. Tem um Mr. Toyoda, um japonês, que criou uma fábrica que tem um nome quase igual ao dele. Ele é Toyota com D. E a fábrica Toyota com T. Vocês conhecem a fábrica de carros Toyota, a marca. O Mr. Toyoda, ele foi quem fundou um império enorme de automobilístico e tudo mais. E ele tinha um princípio com ele. Toda vez que acontecia um problema, ele não aceitava relatórios de ninguém. Ele ia lá pisar no lugar onde o problema estava acontecendo, para ver com seus próprios olhos e conversar com as pessoas ele mesmo. E todos os seus diretores, gerentes, ele ensinava a mesma coisa. Aconteceu um problema, você vai lá, pisa no lugar, observa o que está acontecendo pessoalmente. Não aceita relatórios de outros, vai lá conferir. Isso daqui tem um princípio para a gente. Deus ama essa caminhada que nós fazemos nos lugares que Ele nos deu. Como é que isso funciona, esse princípio? Deus abriu uma oportunidade para você, sabe o que você faz? Você vai lá e faz assim, ó. Entra nessa oportunidade, pisa naquele lugar. Percebe? Entende? Não fica só, um dia eu vou fazer esse curso. Não, não. Você já pega o telefone, pega o WhatsApp, vai lá no lugar, faz a inscrição na hora. Se você entende que é uma oportunidade que Deus está abrindo, faz isso na hora. Não tem que esperar nada, seja pronto. Você não está disposto a cruzar esse rio daí? Então já age na hora, não demora. Seja pronto, caminha os lugares que Deus te deu. Deus te deu uma oportunidade para você mudar de emprego. Então, meu irmão, vai lá e pisa nesse lugar. Toma posse daquilo que Deus te deu por herança. A promessa de Deus é que Ele vai te fazer andar de glória em glória. Então, deixa a mentalidade de escassez, deixa a mentalidade do não dou conta, deixa a mentalidade de eu não sou a pessoa certa e abraça aquilo que Deus falou no seu coração. Se livra dessa mentalidade demoníaca que diz que você não tem os recursos necessários, que você não tem a capacidade necessária. E olha para essa palavra que Deus está dizendo e falando assim para a gente, olha, eu vou te dar esse lugar. Esse lugar é seu. Eu estou te dando esse lugar. Mas você tem que ir lá e botar o pé nessa oportunidade. Você tem que entrar por essa porta. Você tem que andar por esse caminho. E começa a andar imediatamente. Queridos, quantas oportunidades eu perdi na vida, em todas as áreas, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, porque eu fiquei esperando alguma coisa acontecer. Sabe qual que é a coisa que precisa acontecer? É você sair de onde você está. O que precisa acontecer é você
fazer aquilo que Deus falou para Abraão fazer. Sai de onde você está. Sai de onde você está, porque senão, meu amor, nada vai acontecer na sua vida. Você precisa sair de onde você está. No seu casamento, vocês se acostumaram com o lugar que Deus está falando assim: queridos, sai de onde vocês estão. Vai conhecer uma intimidade nova entre vocês dois. Tira alguns dias num lugar diferente. Vai se redescobrir, sai de onde você está. Com os seus filhos, se a coisa está complicada lá, você não tem uma comunicação mais boa com eles, parece que a coisa está emperrada, então sai desse lugar. Encontra maneiras para você pisar num território novo, porque a promessa é que Deus vai te dar uma terra nova, que Deus vai te livrar dessa mentalidade de não tem jeito, para colocar uma mentalidade nova, uma maneira nova de ver as coisas, que diz o seguinte: não há impossíveis para aqueles que creem. É a promessa de Jesus para a gente. Então, existe um propósito para a sua vida, mas também uma promessa. E a promessa é: eu vou te dar todo lugar que você pisar. Mas põe o pé, por favor, põe o pé nesse lugar. Vai caminhar nesse lugar, porque então você vai conhecer a sua possessão. E esse processo, por isso que Deus diz: olha, estou te dando essa terra. À medida que você vai caminhando nessa terra, eu vou te dando essa terra. O nosso problema é que a nossa mentalidade de escassez nos deixa grudados onde nós estamos, no nosso conforto, nossos pequenos brinquedinhos ali, a nossa situação, que nós conseguimos criar ali uma certa estabilidade, e nós não queremos sair dali, porque custou tanto para mim chegar até aqui, demorou tanto para mim conseguir isso daqui, então agora eu não quero sair daqui. Não, entenda o seguinte: isso é parte da sua mentalidade de escassez. Isso daí é uma configuração mental de 200 mil anos. Isso é uma mente pecaminosa. Isso é algo que está te bloqueando e distraindo você do seu propósito. O seu propósito, o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, é muito mais amplo do que aquilo que você está vivendo hoje. Você acredita nisso? Ou você acha que é isso aí, tá bom? Não, Marcos, assim, sabe, eu estou naquela fase da vida que está legal já, né? Tá bom. Não, não tá bom, querido. Você não acabou a sua jornada ainda. Eu acho que está só começando. A minha vida, eu fiz 60 anos. Alguns aqui estavam aqui no nosso aniversário, que fez 60 anos agora em julho. Eu olho para a minha vida, eu e a Neneta, e a gente fala assim: não, está só começando. Porque a gente acredita que aquilo que a gente vai viver daqui para frente é muito mais do que a gente viveu até aqui. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tomou uma decisão meio difícil um tempo aí para trás. Vocês participaram disso. A gente fechou o apartamento aqui, entregou o apartamento que a gente morava, vendeu o carro e tal. Hoje a gente tem 2 malas cada um e algumas coisinhas distribuídas, uns na casa do César da Cristina e outros na casa dos nossos filhos lá no Reino Unido. Isso daí é o que a gente tem. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca me senti tão leve. Às vezes dá um frio na barriga. Né, bem? Às vezes a gente fala assim: nossa, onde é que é a nossa casa? A gente não sabe onde é que é a nossa casa. A coisa está meio assim definida ainda. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu e Neneta, a gente acorda com um senso de propósito, um gás, uma energia. Eu acordo 5h30 da manhã, quase todo dia, e assim uma vontade de andar, de pisar numa terra nova naquele dia, descobrir naquele dia os lugares novos que Deus quer que eu pise, porque Ele diz que Ele vai me dar aqueles lugares como herança. Então eu estou doido para descobrir esses lugares. Esses lugares acontecem em todos os níveis: emocional, intelectual, em conhecimento, relacionamentos, parcerias, negócios. É maravilhoso. Sabe por quê? Deus não nos fez para morar no Egito. Deus não nos fez para ficar vagueando no deserto. Deus nos fez para habitar uma terra prometida. E essa terra prometida não é um lugar, outro lugar, outro lugar. São todos os lugares. Todos os lugares que Deus quer te levar, todos os lugares que Deus quer que você explore, todos os lugares que Deus quer que você abrace e diga assim: essa é a terra que Deus me deu, eu tomo posse disso daqui, eu exploro isso daqui, eu vou ver como que eu, nesse lugar que Deus está me colocando, eu vou cumprir o chamado, o propósito de Deus na minha vida, de beneficiar, abençoar todas as famílias da terra. Querido, se não for para viver isso, você vai viver uma vida muito pequena, daí além de curta, sua vida vai ser pequena também. Ela não precisa ser pequena. Ela pode ser maior, se você deixar a mentalidade do passado, se você deixar essa cabeça que te enche de medo de faltar, essa cabeça que te deixa ansioso com relação à sua saúde, que te deixa amedrontado com relação às contas, e
como é que vai ser daqui a um ano? Então, se a gente se livrar dessa mentalidade de escassez, a gente cruza o Rio Jordão, a gente pisa na terra prometida e a gente vai conhecer as maravilhas, os lugares maravilhosos, as provisões maravilhosas que o nosso Pai reservou para todos nós, para todos nós. Deus nos dá propósito, Deus daí nos promete. E daí a gente começa o terceiro P. Então, o primeiro P, o que é? Propósito. Segundo P, o que é? Promessa. O terceiro P, Deus começa um processo na nossa vida. E esse processo é delicioso. Esse processo é maravilhoso. Esse processo é doloroso às vezes. Às vezes a gente fica ansioso. Esse processo, às vezes a gente acorda no meio da noite com frio na barriga, assim, como é que vai ser agora? Mas deixa eu te contar. A vida só vale a pena quando a gente anda nas loucuras, quando a gente surfa as ondas do Espírito na nossa vida. Quando a gente está disposto a se deixar levar, a se deixar soprar, a se deixar construir por aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, meu querido, não tem vida que possa ser melhor. Olha, você pode ganhar o tanto de dinheiro que for. Se sua vida não tiver propósito, se não tiver promessa, se não tiver processos, vai ser uma vida tão chata. Você vai ficar tão enfadado que você vai começar a inventar problema na sua vida para poder ter alguma coisa para resolver. Porque nós precisamos constantemente de enxergar o que está lá na frente e podemos caminhar para lá. Bom, esse processo é um processo que muitas vezes ele vai parecer caótico, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas essas novidades, elas são parte desse processo maravilhoso. E é um processo que, embora possa parecer caótico, existe uma delimitação muito clara de Deus nesses processos. Ele fala assim, olha, eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão andar. Então, é desde o rio Eufrates até o rio tal, ou seja, Deus já demarcou com antecedência a região que eles iam percorrer. Da mesma forma, quando nós buscamos na palavra de Deus direção, nós vamos encontrar essa demarcação de aonde Deus quer nos levar, o que nós vamos fazer. Tudo isso começa a ser conhecido à medida que nós caminhamos o território. Bom, mas eu quero falar sobre algo que eu descobri também lendo esses versículos, que eu achei maravilhoso. Que é o seguinte, Deus dá um caminho das pedras, vamos dizer assim, para Josué, para ele não sair da rota. Ele fala assim, olha Josué, essa cabeça de vocês de escassez, a cabeça lá do Egito, ela vai querer tirar vocês da linha. Essa mentalidade que vocês adquiriram nos 400 anos de Egito, depois 40 anos de deserto, essa mentalidade vai tender a levar vocês de volta à zona de conforto, aquele lugar conhecido, a busca da estabilidade. Então, eu vou falar uma coisa para você, eu vou te contar o que você vai ter que fazer todo dia, você e o povo, todo dia, para que vocês não comecem a devagar, e para que vocês não comecem a querer voltar para o Egito, para que vocês não comecem a andar em círculos como vocês andaram no deserto. Eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer. Então ele fala assim, olha, duas coisas. Para vocês viverem de maneira intencional na direção da terra prometida, vocês vão meditar e vocês vão falar. Meditar no quê? Naquilo que eu prometi para vocês, na minha palavra para vocês. Todo dia, vocês vão lembrar vocês mesmos que o tempo da escassez terminou e que vocês agora entraram numa terra de abundância. E que eu dei essa terra para vocês. Isso é a palavra dele. Não é isso que nós lemos aqui? Essa é a palavra de Deus para eles. Ele está falando, então, ó, vocês meditam nessa palavra de dia e de noite. Porque a cabeça de vocês, o pensamento de vocês, constantemente vai querer te levar para o ritmo de sobrevivência, para o medo da falta, para a cabeça, para a mentalidade de escassez, para a busca da zona de conforto. Então, para vocês não se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda, vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão pensar nisso o tempo inteiro. Vocês vão todo dia, de dia e de noite, vocês vão meditar nisso que eu estou falando para vocês, na minha palavra. Porque senão, vocês vão voltar para trás. E segunda coisa, Moisés, você vai falar isso.
Você vai falar essa palavra de dia e de noite. E não é só pensar, você vai falar. Então daí quando você juntar com a sua esposa lá, Josué, você vai falar assim para ela: querida, a coisa está meio complicada, está meio caótica aqui esses dias. Mas uma coisa nós não podemos esquecer. Nós estamos entrando numa terra que emana leite e mel. Meu amor, eu não sei como é que vai ser a hora que a gente virar aquela esquina ali. Mas uma coisa é certa. Deus falou assim para a gente: eu estou te dando essa terra. Então, ponto final, não tem vírgula depois dessa frase, é ponto final. E nós vamos ficar agarrados nessa promessa. Entende isso? As histórias que a gente começa a contar para nós mesmos tem que mudar. A história que você conta a seu respeito para você mesmo precisa mudar. A história que você conta sobre o seu casamento precisa mudar. A história que você conta sobre as suas habilidades, suas finanças, seu trabalho, sua profissão, tem que mudar. Lá no Egito era uma história. A coisa está difícil. Rapaz, é complicado. Esse país não tem jeito. É muita corrupção. É muito imposto. Nós vamos mudar essa história. Isso daí era a época da escassez. Isso daí era antes do Rio Jordão. Nós vamos cruzar esse Rio Jordão aqui hoje, e daí nós vamos mudar essa história. Sabe por quê? O que sai da nossa boca tem que estar alinhado com aquilo que Deus falou. O que roda na nossa cabeça tem que estar alinhado com aquilo que Deus falou. Porque senão nós vamos voltar para a terra da escassez. Percebe isso? Então, querido, está aí. É tudo que nós precisamos saber. Deus falou aqui, está tudo resolvido aqui na palavra dele. Você vai cruzar esse rio, você está disposto. E daí, você vai saber que existe um propósito para isso. Você não vai esquecer desse propósito. Esse propósito é abençoar outras pessoas. É prosperar e crescer para que você tenha condição de abençoar muita gente. Esse é o propósito. Segundo, promessa. A promessa é que Deus vai te dar a todo lugar que você ficar sentado no sofá da sua casa, na frente da televisão, pensando nele. É isso a promessa? Não. A promessa qual que é? Deus vai te dar a todo lugar que você pisar. Você tem que pisar nesse lugar. Você tem que experimentar esse lugar. Você tem que deixar isso daí fazer parte da sua vivência, do seu toque, do cheiro. Você tem que ir lá cheirar, olhar, tatear esse lugar que Deus está te dando. Explorar esse lugar. Com todas as suas características, com as pessoas envolvidas ali, com todos os desafios. Esse lugar tem que ser pisado por você. E isso imediatamente. Você não fica esperando as condições ideais acontecerem. Não. Você vai lá e pisa. Você pode se achar a pessoa mais inadequada do mundo. Você pode se achar que você é a pessoa errada, que Deus chamou a pessoa errada. Isso daí é a mentalidade da escassez. Na mentalidade da abundância, você é a pessoa certa sempre. Porque Deus vai abrir uma porta, Deus vai arrumar um jeito, Deus vai te mostrar uma parceria, Deus vai te colocar do lado de uma pessoa. Eu não sei o que vai acontecer. O fato é que se existe uma promessa na sua vida, quem fez a promessa vai providenciar tudo para que aconteça do jeito que precisa acontecer. Para que você realmente tenha a terra que Deus te deu. E se você não for andar assim, meu querido, os seus projetos vão ser muito pequenininhos. Sabe o que é projeto pequenininho? É você falar assim: Marcos, meu sonho é eu ganhar muito dinheiro, daí eu aposento, e daí eu vou viver rodando o mundo, vou viajar, vou conhecer muitos lugares, é o meu sonho. Então, meu querido, eu quero te falar que isso é muito pequeno. Se é só isso, é muito pequeno. Qualquer um tem esse sonhozinho que você tem. Rodar o mundo, conhecer vários países, qualquer um sonha isso daí. Isso é muito pouco. Meu querido, você foi criado para coisa melhor. Deus, quando sonhou com você, Ele sonhou com você para ser um cara que toma as nações, que explora novas terras, que ganha território, que cresce, que gera soluções, que resolve problemas, que beneficia muita gente através da sua vida. Então, todo sonho que você sonhar, que é apenas um sonho de conforto, é muito pequeno. Desculpe a palavra, é um sonho medíocre que você está sonhando. Porque o que Deus sonhou para você é muito maior. Deus quer te livrar dessa cabeça pequenininha de escassez, dessa configuração de 200 mil anos, dessa coisa que vem lá do deserto, lá do Egito, e Deus quer te colocar numa terra que mana leite e mel, mas para isso, a sua mente tem que mudar, a sua cabeça tem que mudar, a sua visão de você mesmo, do mundo, das coisas, das pessoas, de Deus, tem que mudar.
Esse é o convite para você hoje. Para você sair dessa terra de escassez que você tem vivido. Em todas as áreas da sua vida. E entrar, cruzar o Jordão e entrar nessa terra para começar uma jornada maravilhosa. E nessa jornada, o que nós vamos ter que fazer? Duas coisas. Pensar, meditar, de forma alinhada com aquilo que Deus falou, aquilo que Ele prometeu. Falar, as histórias que a gente conta, então, tem que estar alinhada também. Sabe o que eu descobri? Vem aqui bem, por favor. Alguém já ouviu falar de um livro chamado Pensa e Enriqueça, do Napoleon Hill? Quem aqui já leu? Ótimo, algumas pessoas já leram. Um livro muito bom, do irmão nosso. Então, nesse livro, ele fala sobre o conceito de mastermind. Mastermind é você se unir a uma ou mais pessoas e começar ali a colocar a cabeça para funcionar juntas. Né? Daí, eu recentemente descobri um outro livro. Napoleon Hill era um membro de uma igreja presbiteriana. Ele e a esposa dele. E Homem Temente a Deus. Esse livro que ele escreveu é um dos livros mais vendidos em toda a história humana. E é um livro maravilhoso. É um livro sobre negócios. Mas dele escreveu um outro livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Estranho o título do livro. Eu li o livro, acabei essa semana. Outro livro maravilhoso dele. E ele conta como que o diabo faz para manter a gente escravo. Mas uma coisa que eu descobri lá é o seguinte, que a Neneta e a gente já praticava. Ele fala o seguinte, olha, o mastermind mais poderoso na face da Terra é um homem, uma mulher juntos. Um homem e sua esposa, uma mulher e seu marido. Então, eu e a Neneta, a gente tem tido o privilégio de sonhar essas coisas juntos. Todo esse processo de sair do Brasil na primeira vez, agora sair do Brasil na segunda vez, de estar vivendo como nômades, hoje nós somos nômades, né? Gelar a barriga, virou até chique, né? Falar, nós somos nômades digitais, né? Então, nós estamos vivendo como nômades hoje, né? Não sei se é digital ainda não, né? Mas assim, isso daqui acontece através do mastermind, que acontece entre a gente aqui. A gente junta os nossos pensamentos. Essa mensagem aqui foi preparada a 4 mãos. Ela pregou hoje cedo lá, na celebração de 25 anos do Ministério do Olgavo e da Fabiana, e eu estou pregando ela aqui hoje à noite. Com cores diferentes, mas essa palavra ela foi gerada no nosso coração, a gente conversou a semana inteira sobre isso daqui. E a coisa nova agora apareceu enquanto eu estava aqui lendo esses versículos. Mas então quero dizer, você tem sua esposa, seu marido aí, vocês têm o mastermind mais poderoso do mundo para entrar na Terra Prometida. Se vocês estiverem em acordo um com o outro, se vocês viverem esse acordo dia após dia, isso daí tem um poder multiplicador maravilhoso na vida de vocês. Sempre, 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 sempre. Amém? Então não esqueça disso. Obrigado, querido. Então, é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu gostaria, nesse momento, da gente estar apenas cruzando esse Rio Jordão. Aí a gente corre aquele risco, né? Eu vivo falando sobre isso. Eu descobri que eu sou um cara de uma mensagem só. Toda vez que eu prego aqui é mais ou menos sobre isso aqui. Você já notou? Não muda muito. Minha pregação não muda muito. Eu não sei falar sobre outra coisa. Porque, querido, isso é tão importante, tão essencial, a gente entender qual que é o propósito da nossa jornada em Cristo, e a gente caminhar passo a passo nessa jornada, e a gente viver de maneira intencional, entende? A mentalidade do deserto, a mentalidade de 200 mil anos, ela escraviza a gente, ela faz a gente definhar, atrofia, os nossos sonhos atrofiam, a nossa imaginação atrofia. Tudo é limitado, tudo é pequeno. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que não haverá impossíveis para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não haverá impossíveis. Então, eu não estou aqui tentando vender para vocês uma mensagem de que você vai ficar rico e tal. Não, o que eu estou falando é que o projeto de Deus para a sua vida sempre foi e sempre vai ser de você prosperar e suceder. Sempre, sempre. Deus nunca vai querer que você regrida. Deus sempre vai querer que você avance. Não precisa ter medo de que Deus vai querer te puxar o tapete. Não. Sempre, 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 sempre. Deus vai criar todas as condições, abrir todas as portas, colocar todas as possibilidades para que você prospere e suceda em todas as áreas da sua vida. Você acredita nisso? Eu acredito também. Mas você percebe que tem uma mente
demoníaca, nociva, corrosiva, tóxica, que habita a nossa configuração natural, o nosso homem natural, como Paulo diz, e que isso daí nos torna escravos de uma mentalidade extremamente raquítica, doente, e que nos faz um mal tremendo. Você entende isso? Mas a palavra de Deus que em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas. E agora, dia após dia, nós vamos abraçar a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente da abundância. É a mente daquele que diz, olha, nada será impossível para vocês. Todas as coisas te serão possíveis. Tudo aquilo que você precisar, não precisa ficar ansioso de coisa alguma, porque o meu Pai Celeste, que cuida das flores, cuida dos passarinhos, vai cuidar da vida de vocês. O meu Deus, segundo a sua riqueza em graça, há de provir, há de providenciar para todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Essa é a garantia que nós temos. Então, hoje, nessa noite, que dia que é hoje? 17 de novembro. Só lembrar, 2 dias depois da proclamação da República, dia 17 de novembro, eu cruzei o Rio Jordão. Eu saí da terra da escassez. E eu entrei numa caminhada, numa jornada, que começou dia 17 de novembro, na direção dos sonhos de Deus para a minha vida, na direção da terra que mana leite e mel, na direção de todos os territórios que Deus sonhou no seu coração, de colocar debaixo dos meus pés. E eu vou caminhar cada um deles. Que seja assim na sua vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu não vou perguntar aqui quem gostaria de fazer essa oração comigo. Porque sinceramente, se você não quer entrar nessa terra, então eu não sei o que você está fazendo vivo. Pede para Deus te levar. Você quer conforto, quer vida boa? Tem uma conversa com Deus e fala assim, Pai, me leva. Eu não quero passar por esse negócio que o Marcos está falando aí não, de jornada, de desafio, de frio na barriga. Me leva para o céu logo, para a glória, porque eu não estou disposto a andar essa jornada. Mas querido, não fica aqui na terra ocupando espaço. Deus não te criou para você ocupar um espaço para ser um peso morto. Então, eu vou acreditar que todo mundo que está aqui escutando essa palavra quer cruzar esse rio, quer passar pelo Rio Jordão, quer ser batizado na abundância de Deus, quer ser livre da mentalidade de 200 mil anos, da mentalidade de escassez, da mentalidade do deserto, da mentalidade do Egito, e quer abraçar aquilo que Deus quer mostrar para você, que você vai pisar nessa terra. Alguém aqui já sabe qual que é a terra que você vai pisar amanhã cedo? Amanhã cedo você vai ligar para quem? Você vai oferecer uma parceria para quem? Você vai começar um novo negócio? Você vai fazer um curso novo? Você vai separar um dia da semana para você namorar, onde sua esposa, seu marido vai ter sua atenção total naquele dia, naquela circunstância? O que você vai fazer? Qual o passo que você vai dar para você sair de onde você está e ir para o lugar que Deus te deu? Com seus filhos, o que você vai fazer? Qual que é o território que você vai conquistar no seu relacionamento com seus filhos? Qual que é a sua decisão? Alguém sabe? Alguém já tomou alguma decisão aqui? Está pensando? Amém? Na sua vida financeira, o que você vai fazer amanhã cedo? Que é um passo na direção dos projetos de Deus, projetos financeiros de Deus para a sua vida, de provisão, de abundância. Qual que é o passo que você vai dar? O que você vai aprender? Com quem que você vai juntar para expandir, para somar, para multiplicar? O que você vai aprender para expandir a sua mentalidade? Quanto de horas em redes sociais que você vai cortar por dia para você aprender habilidades novas, para você poder estar preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e te levar a conquistar? Nós estamos falando disso. Muito bonito, a gente aqui, nós escutamos uma mensagem e agora a gente faz uma oração e todos os seus problemas acabaram. É assim? Não é assim, né? Então, isso é o começo de uma jornada, um processo. A gente tem um propósito, todo mundo aqui conhece o propósito. A gente tem as promessas, todo mundo já sabe qual é a promessa, eu vou te dar esse lugar. Mas agora a gente tem um processo.
A gente tem uma jornada, a gente tem um caminho para andar. Qual que é o primeiro passo que você vai dar? Eu não quero orar aqui por você, sendo que você não quer dar passo nenhum. Porque daí nós estamos só acumulando condenação sobre a nossa vida. Você vai lembrar daqui uma semana dessa palavra aqui, desse momento, vai falar assim, nossa, não fiz nada. Daí você vai ficar todo se sentindo culpado e acusado e tudo mais. Não. Eu estou crendo que você está escutando essa palavra e amanhã cedo, ou talvez hoje à noite, você vai dar o primeiro passo. Amém? Se não for para dar o primeiro passo, então o propósito, a promessa, não adianta. Não adianta. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui não é uma pregação para você aceitar um apelo e daí eu vou orar por você e tudo vai estar resolvido. Não. Isso daqui é um chamado para você cruzar um rio, entrar numa terra que você não conhece. Você está entendendo isso? Amado, sinceramente, eu creio que Deus está falando aqui com você e comigo. Entende? Então isso é sério. Não é uma pregação de domingo que nós estamos cumprindo um ritual aqui, né? O meu ritual é vir aqui pregar, o seu ritual é vir aqui escutar. E agora a gente brincou de domingo, de igrejinha, e agora está tudo certo, vamos continuar a vida continua. Não, nós estamos falando aqui de cruzar um rio, começar uma fase nova, fazer decisões, tomar decisões e andar esses passos. Você está disposto? É isso que nós estamos perguntando aqui. Então vamos lá, nós vamos orar então. E eu creio que essa oração não vai ser para te abençoar. Você já está abençoado. Deus já falou assim, olha, eu já te dei essa terra, eu estou te dando essa terra. Então a sua questão já está resolvida. Nós não estamos aqui para resolver o seu problema, né? Nós estamos aqui para que os sonhos de Deus inundem o seu coração de tal maneira que você não enxerga mais nada na sua vida. Todo o restante que você vai ver vai ficar tão pequeno que você fala, eu não quero mais nada. A única coisa que eu quero é os sonhos de Deus na minha vida. É a única coisa que eu quero. Custe o que custar, eu quero viver do lado de lá do rio. Doa o que doer na minha vida, eu quero viver do lado de lá do rio. Seja qual for a parada que está lá na frente, Jericó, inimigo, batalhas, não interessa. Só uma coisa faz sentido na minha vida, é viver do lado de lá do rio. É deixar esse lugar de escassez. Estamos de acordo então? Sem religiosidade, mas com espiritualidade verdadeira, embasamento na palavra. Vamos orar então. Pai, eis-nos aqui. Não para fazer uma oração domingueira, não para ser abençoado, não para ter um problema resolvido, mas para receber do Senhor uma renovação de mentalidade. Para receber do Senhor, Pai, uma renovação dos sonhos do Senhor a nosso respeito. Para dizer, Pai, que nós cremos no propósito, nós recebemos a promessa e agora nós damos o primeiro passo nesse processo, cruzando esse rio, deixando para trás de nós a mentalidade de escassez, vivendo um dia a dia das tuas promessas, da tua provisão, dos teus sonhos, do teu processo, das tuas batalhas, pisando na terra que o Senhor nos deu e cada terra que o Senhor nos dará, passo a passo conquistando aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós recebemos isso do teu coração e damos o primeiro passo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pode sentar, mas não vai embora ainda, porque eu não acabei. Eu fiz só assim uma pausa. Agora nós vamos continuar. Vou te mostrar um negócio aqui. Em vez de ficar falando, eu acho que se eu te mostrar fica mais fácil. Eu fazia isso daqui em papel. Daí um tempo para cá, com tanta viagem, a gente começou a ficar meio complicado. Eu tinha 8 caderninhos pretos, que eu saía escrevendo neles, todo dia, o tempo inteiro eu escrevia nesse caderno. Daí começou a ficar meio complicado levar os caderninhos para um lado e para o outro. Eu comecei a usar um aplicativo, mas está aqui. Eu não sei se todo mundo vai ver, alguns já viram isso daqui de perto. Esses quadradinhos daqui, ó, cada fileira horizontal de quadradinho que você vê aqui é um dia. Isso daqui eu faço todo dia. Sabe o que eu faço? Eu acordo, eu vou lá,
e começo a fazer a minha devocional escrita. Eu começo com gratidão, depois eu passo para promessas, aquilo que Deus está me falando a respeito do futuro. Depois eu coloco aqui aquilo que eu acredito que Deus está colocando no meu coração que eu preciso conquistar naquele dia. E eu prossigo assim, eu tenho uma rotinazinha aqui. Sabe por que eu faço isso? Porque a minha mente de 200 mil anos, a minha mentalidade do deserto, do Egito, quando eu acordo, ela acorda comigo. E se eu já não ocupar minha mente e meditar na palavra e não já falar a palavra já no começo do dia, a minha mentalidade de escravidão, ela vai tomando conta do meu dia. A hora que eu vejo, eu já estou ansioso. A hora que eu vejo, eu já estou suando frio. A hora que eu vejo, já estou apressado. A hora que eu vejo, já estou apavorado. Eu já estou com medo. Então, antes dessa mentalidade abraçar o meu dia e tomar conta dele, eu decido por fazer aquilo que Deus falou para Josué. Josué, de dia e de noite, você vai meditar sobre essas coisas. Josué, de dia e de noite, você vai falar essas coisas para você mesmo, para sua esposa, para os seus filhos, para todo mundo, você vai falar. Então, vou contar um negócio para vocês, eu já contei isso outra vez que eu preguei aqui. Porque quando Deus fala para a gente, Ele dá um território para a gente. Então, eu e a Neneta começamos a falar assim, olha, nós queremos atingir, era 100 mil, né? 100 mil profissionais no Brasil. Nós queremos atingir 100 mil profissionais e beneficiar, porque a gente tem um programa de mentoria. Então, nós falamos assim, ó, através do nosso trabalho, nós queremos abençoar 100 mil pessoas de negócio aqui no Brasil. Empreendedores, executivos e tudo mais. Daí, nós começamos a ver que isso era uma mente de escassez. Era como Deus falando assim para a gente, peraí, só isso, 100 mil. Daí, todo programa que a gente faz, curso que a gente dá, a gente começa mostrando o número 10 milhões lá, bem grande na tela assim, ó, 10 milhões. A gente fala, olha, nós estamos fazendo isso aqui porque a gente quer alcançar 10 milhões de pessoas, a gente quer beneficiar 10 milhões de pessoas através do nosso trabalho. Sabe por quê? Eu preciso continuar pregando isso para mim. Porque a minha mentalidade de 200 mil anos, a minha mente do deserto, ela quer me convencer o tempo inteiro para mim buscar meu confortozinho, meu cantinho, ficar quietinho, né? Não balança muito bote não, fica aí quietinho, né? Vamos procurar aqui uma coisa assim gostosinha de fazer, que não dá muito trabalho. Então, presta atenção, essa mentalidade ela vai acordar com você amanhã cedo. Não é porque a gente orou aqui, a gente cruzou o rio no nosso coração, que amanhã você vai pensar tudo diferente, não. Deus falou assim para Josué, Josué, de dia e de noite, você vai meditar nisso e você vai falar isso, entende? De dia e de noite, amanhã cedo, na sua devocional, pensa sobre essas coisas, fala sobre essas coisas depois com a sua esposa, com o seu marido, com quem for, com o seu colega de trabalho, conversa essas coisas. Lá em casa, agora já não tem mais casa, né? Quando a gente tinha casa, a gente tinha pregado na parede do escritório um monte de papel, um monte de coisas, os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração, planejamento, metas, delimitações, territórios. Uma vez eu fiz isso no banheiro, ainda bem que minha esposa é muito paciente, peguei um marcador lá, saí escrevendo no box e tal, depois no azulejo e tal, e falei para a diarista lá, pelo amor de Deus, não apaga isso daqui, deixa isso daqui desse jeito, pelo menos uma semana. Por quê? Porque eu tenho uma mentalidade, eu tenho uma mente, que ela é acostumada com o deserto. Ela quer o conforto, a escravidão, por mais terrível que ela possa parecer, ela é extremamente confortável. Alguém vem e te dá comida, alguém vem e dá um lugar para você morar, e é muito conforto, embora trabalhe, sofra e tal, é um conforto relativo, é uma estabilidade relativa. E a mente do deserto, a mente de escravidão, ela continua habitando em você. Então, para você não viver isso, não voltar a viver isso daí, eu quero te desafiar uma coisa aqui, muito prática. Todo dia de manhã, você começar o seu dia com isso no seu coração, com essas palavras no seu coração, buscando o entendimento daquilo que Deus tem para você, descobrindo os territórios que Deus guardou para você e decidindo naquele dia quais vão ser os passos que você vai dar naquele território. Escreve isso, põe na parede da sua casa, gruda papel lá na parede. Vai ficar feio, não tem importância. Melhor ficar feia a casa do que ficar feio o coração, sem projeto, sem sonho, sem perspectiva. Amém? Então, eu estou crendo que tem gente aqui hoje à noite que está escutando isso que eu estou falando e que vai fazer alguma coisa.
E eu espero que você faça realmente. Que você não receba isso apenas como uma pregação, mas como uma revelação de Deus para a sua vida. Foi para minha, e eu estou fazendo assim. Eu queria te convidar a você viver isso. Josué capítulo 1. Você meditar de dia e de noite. Você falar de dia e de noite. Se você é casado, junto com seu marido, junto com a sua esposa, vai ter um mastermind junto, vai sonhar isso junto, vai viver isso junto e andar os passos, o passo a passo que Deus preparou para você. E sabe o que vai acontecer? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou te dar, é o que Deus fala. Vai ser seu, vai ser seu, vai ser seu. Eu estou te dando todo lugar que você colocar a planta dos seus pés. Mas hoje à noite, amanhã cedo, você tem que começar a pisar nesses lugares. Esse lugar pode ser um novo trabalho, esse lugar pode ser um novo negócio, esse lugar pode ser um relacionamento conjugal renovado, esse lugar pode ser um relacionamento com os filhos restaurado. Vai pisar nesses lugares que Deus te deu, porque Ele é seu, é a garantia e a promessa do Pai. Amém? Eu mal posso esperar segunda-feira o sol raiar, o dia começar, para mim começar a viver esses lugares. Eu acordo, queridos, eu acordo todo dia desse jeito, minha mulher sabe, eu acordo assim já, eu vou dormir já pensando assim, nossa, vai demorar para chegar amanhã, segunda-feira cedo não vai demorar, e eu já começo o dia já com todo gás, porque naquele dia eu vou pisar em lugares novos que Deus vai me dar. Eu não tenho tempo para perder com coisa pequena, porque o projeto de Deus na nossa vida é muito grande. Então não quero desperdiçar tempo com coisinha miúda, com coisinha sem sentido, com coisa que não agrega, que não faz parte, que não está alinhado com o projeto de Deus na minha vida. Seja assim na sua vida. Amém? Glória a Deus. Me conta depois o que Deus está fazendo no seu coração com relação a tudo isso. Deus enche o seu coração de sonhos, de alegria, de disposição para acordar e viver a plenitude daquilo que Deus planejou, projetou e sonhou para a sua vida e já te deu como herança. Pisa lá, vai naquele lugar e conquista em nome de Jesus. Amém.